Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai navegar um pouquinho, porque o filme se chama Milagre Azul e ele vai se passar ali num barco de pesca. Vocês já assistiram esse filme? É um filme bem bacana para a gente refletir também um pouquinho dos nossos valores. Mas quero que vocês escutem um pouquinho mais, um pouquinho dessa ficha técnica aí com o Damião. Vamos lá, Tati, falar de Milagre Azul, que teve o lançamento oficial mundial em 27 de maio de 2021. 1 hora e 35 minutos, é um drama, biografia, a direção é de Júlio Quintana, o filme baseado na história real de um casal que tem um orfanato e conta ali uma grande dívida, né? Contrai uma grande dívida, entra num campeonato de pesca para tentar ganhar um prêmio, esse grupo de órfãos, né? Que corre o risco de não ter mais um teto por falta de verbas para o abrigo onde vivem. Aí o Omar, o responsável pela instituição, embarca numa competição de pesca, cujo prêmio pode salvar o orfanato Tati. É para você ver. Para a gente que trabalha em creche, como eu trabalhava, como bom, ainda continuo fazendo algumas coisas para creche, para o lar, né? Eu sempre falo para vocês, o lar. A gente sabe o quanto é difícil manter um lar, né? E aí a gente vê que é uma história real, né? O sacrifício que eles fizeram para conseguir ganhar um campeonato de pesca, que era uma coisa que eles nem entendiam, que eles nem sabiam, mas eles precisavam do prêmio para conseguir manter esse local. E aí a gente aprende um monte de coisas com esse filme, mas a gente vai falar depois da nossa vinheta. E agora então a gente vai navegar falando desse filme Milagre Azul. E é um filme que traz muitas coisas para a gente refletir. E a primeira é a honestidade. Por quê? Porque é um filme onde eles precisam de ajuda e onde existem algumas situações onde, para conseguir ajuda, eles poderiam fazer de uma outra forma, eles poderiam mentir, eles poderiam trapacear, mas ser honesto é muito melhor, né? Quando a gente consegue alguma coisa, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de coisas materiais, a gente acaba tendo que enfrentar muitos obstáculos para conquistar, mas também vem muitas coisas de forma muito fácil para nós, que a gente chama de tentações, né? Então vem aquelas tentações ali para você conseguir a coisa mais fácil. E por que não, né, dar aquele jeitinho? Por que não fazer daquele jeito? E daí vem todas as tentações de uma vez ali, e a gente fala, vou fazer, né? Não custa nada. Mas se a gente fala, não, eu vou seguir os meus princípios, os meus valores, e eu vou fazer, por mais que eu não consiga, mas eu vou continuar sendo honesto. Gente, quando a gente faz isso, o plano espiritual está vendo o seu sacrifício. Ele está vendo a sua honestidade. Então, não significa que a sua vida vai ser mais fácil, mas que você vai ter um pouco mais de merecimento quando as coisas acontecerem. Vocês não acham isso? Você não acha isso, Damião? Olha, acho sim, porque a gente para ver, né? Devemos viver a honestidade, porque a honestidade nos confere harmonia interior, paz de consciência, né, Tati? E aí, olha, a gente está falando do filme Milagre Azul, já achamos ali o caminho da espiritualidade, por exemplo, falando de honestidade e espiritismo. No livro Céu e o Inferno. Nossa, gente, ali uma importante mensagem do espírito Joseph Bré, onde ele faz a distinção entre ser honesto perante os homens e ser honesto perante Deus.
Isso causou surpresa para sua neta, que o havia evocado, e que sempre o tivera ali no avô um homem honesto. Kardec lembra que já se haviam passado 22 anos da sua desencarnação, e mesmo assim ele ainda sofria pela sua descrença, carregando o desgosto de não ter o quê? Aproveitado melhor a sua existência. Porque vale lembrar, né, Tati? E aí eu lembro você que está nos acompanhando, todo sábado aqui no canal tem a aula de doutrina espírita, gente. Aproveita, tá? Tati, ali tem o curso preparatório de espiritismo todo sábado, onde você pode ampliar todo esse conhecimento, porque está lá na questão 621 do livro dos espíritos, né? A lei divina está gravada na nossa consciência. Então, devemos aprender a ser honestos conosco mesmos. Devemos aprender a vivenciar, a pôr aquilo que a Tati vive colocando, falando para a gente, é pôr em prática as verdades que vamos conhecendo gradativamente. Gente, não adianta querer fazer um bolo grande que a gente não consegue nada, tropeça e as coisas não acontecem. É gradativamente. Ninguém consegue colocar em prática da noite para o dia. Sabe, são os ensinamentos, uma nova proposta moral para a gente. E é natural que temos que fazer o quê? Esforços diante da nossa consciência. E aquilo, muitos erros, muita tragédia que realizamos conosco mesmo. E aí, quando a gente realiza com a gente acaba realizando também com os outros. E eu aproveito também, né, para falar de algumas frases do Milagre Azul, né, Tati? Se quiser melhorar de vida, precisa fazer o que sabe, que é certo todos os dias, não importa o que os outros acham, mesmo que seja difícil. É assim que você cresce. Outra frase, lembre-se, Deus está sempre ouvindo, mas nem sempre responde às nossas preces como esperamos. Se quer, outra frase, se quer ensiná-los a serem perdedores, isso é problema seu. Não vou ajudar. Eu sou vencedor. É assim que eu ajo. Outra frase, sou grato por ter tido a chance de conhecê-lo. Alguém para me mostrar o caminho, sabe? E outra frase, surpresas acontecem o tempo todo, né? Surpresas acontecem o tempo todo, né? E às vezes, outra frase, às vezes as coisas não dão certo. Muitas vezes até pegamos o caminho difícil, fazemos os sacrifícios certos e no fim das contas acabamos no mesmo lugar. Parece que foi tudo em vão, mas não foi, porque quando a vida os derruba, ela faz isso com frequência. Vocês poderão enfrentar com caráter. Algumas das frases do filme, né, Tati? Milagre Azul. Olha só que interessante nessa última frase, né? Às vezes não dá certo o que a gente quer, às vezes a gente fez tudo ali certinho, de maneira honesta, e não dá certo. Mas a gente sempre ganha com isso. Porque se a gente fizesse de uma maneira que não fosse honesta, já pensou se a gente vai preso? Já pensou se a gente paga por esse preço, que é alto o preço? Então, daí daria muito ruim tudo isso, né? Então, não deu certo, mas o que que a gente ganha com isso? A gente ganha experiência, a gente ganha um aprendizado, todo o percurso que você aprendeu com tudo isso. Isso, quando a gente fala de honestidade, de que o Damião começou a falar que quando a gente passa para o plano espiritual ali também, né? Quando a gente passa para o plano espiritual, vai ter alguém para julgar a gente ali, se você foi honesto ou não? Isso me lembrou porque faz umas 2 semanas, uma amiga minha me mandou uma mensagem falando que ela começou a frequentar um centro espírita. E ela falou, Tati, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu saí de lá pior do que eu entrei. Eu falei, nossa, o que que aconteceu? Ela falou assim, porque na palestra a moça falou para mim, falou para todo mundo, né, que ninguém vai julgar a gente, sou eu mesma que vou me julgar as coisas que eu fiz. Mas eu já me julgo o tempo inteiro, eu já fiz tanta coisa errada, e eu já não sei mais o que que eu faço. E daí imagina lá se sou eu que tenho que dar o veredito ali de mim mesma. Eu falei, calma, né? Calma, eu falei assim, quando você chegar lá, é, não vai ter ninguém apontando para você os seus erros, porque você sabe o que você fez errado, ninguém precisa falar. Eu falei, você pode até esquecer uma coisinha ou outra, mas quando você chegar lá, você vai lembrar das coisas erradas que você fez, mas você também vai lembrar das certas.
Por que que você vai lembrar de todas as coisas erradas? Porque lá a gente vai ter uma consciência mais expandida. Aqui, a nossa consciência, ela é limitada pelo nosso corpo físico. Né? E quando a gente chega lá, a gente não vai ter mais o corpo físico, então a nossa consciência é um pouco maior. Ah, fico mais inteligente? Não é isso. É a gente ter a consciência de coisas que a gente não tinha aqui. E lá você vai saber que você fez errado, ou que você fez certo. E se você fez errado e depois você foi se melhorando, se arrependeu daquilo que você fez coisas para melhorar a pessoa que você fez no passado, eu falei, você acha que ninguém vê a sua transformação? E outra, tem gente que vive sempre do passado, né? Fala, ah, mas fulano, mas a Tati, você não sabe o que ela fez no passado. Ah, fez isso. Agora vem aí falar de espiritismo. Agora vem aí fazer canal, ensinar as pessoas as coisas boas. Fiz coisa errada também, né, gente? Ninguém é santo. Por isso que eu tô aqui na Terra, não tô no planeta melhor, né? Mas essa evolução da pessoa, não significa que eu tô mais evoluída, tá, minha gente? Mas a gente tá tentando aí. Mas significa que a gente se transforma. E tem gente que fala, não, tem gente que não muda, muda. Muda sim. Graças a Deus a gente muda. Né? E a gente sempre evolui, não existe a involução. Ou seja, essa pessoa que você está julgando aí, que é muito ruim, que é muito... né? Ela já está na evolução. Ela já está numa versão melhorada dela. A gente não involui, não existe involução espiritual, existe evolução espiritual. Então, a gente pode estacionar, mas a gente não volta. Né? Ah, tudo que aprendeu não serviu de nada, não. Serviu. A pessoa pode não utilizar essa informação, mas está servindo para ela, para o espírito dela, para o perispírito dela. Está ali essa informação. Ela pode não utilizar, mas ela não está evoluindo, ok? Então, quando essa minha amiga falou, ai, mas eu estou fazendo de tudo para melhorar, mas eu sei e tal. Ali não vai ter ninguém para apontar pra gente, mas a gente sabe, às vezes, que a gente não foi honesto, ou com a gente mesmo, né? Às vezes a gente não é honesto com a gente mesmo, ou quando a gente fez alguma coisa para prejudicar o próximo, mas nós devemos colocar em prática o que nós sabemos. Nós devemos nos modificar. Então, por isso que é importante nós nos autoconhecermos, fazermos a nossa reforma íntima, para que a gente consiga melhorar. Acreditem, as pessoas mudam, tá? Ai, mas você conhece gente que não muda, tá bom. Você conhece aquela pessoa única lá no mundo que não muda. Ok, não vou discutir com você. Mas tem gente que muda de pouquinho em pouquinho e a gente nem percebe. Mas mudou um pouquinho lá dentro. Né? Vamos levar isso em consideração. Vamos voltando para o filme, vamos voltar para o filme. O filme gira em torno dessa questão da honestidade. Eu acho que é importante a gente falar. A gente tem sempre essas tentações ali de fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Quem nunca fez, né, minha gente? E daí a gente julga o outro que fez, mas quando você fez, você fala, que feio, mas não vou falar que fiz também, né? E aí a gente tem também a questão da força de vontade. Porque você tem toda essa tentação, você tem toda essa oportunidade, mas você não usa ela, né? Porque você quer lutar contra aquilo. Vocês conhecem pessoas que já usaram drogas e que foi muito difícil para elas saírem desse caminho? É isso. Tem gente que fala assim, ah, mas é a força de vontade, não tem força de vontade nenhuma para mudar. Gente, é a força de vontade da pessoa, mas também é a dependência que a pessoa tem. Física. Né? A parte física dela pede essa droga novamente. Então, quando a gente acompanha essas pessoas de perto, a gente vê que não é só a força de vontade, mas que a força de vontade, às vezes, é 90%. E que ela precisa muito continuar e a gente precisa incentivar para que ela continue no caminho certo. Né? Então, se ela junta toda a força de vontade que ela tem, é muito mais forte do que a vontade física. É muito mais forte do que qualquer outra necessidade, né? Eu vou roubar para comer.
Não. Se você tem a força de vontade de conseguir alguma coisa, de fazer algo melhor, sem prejudicar o próximo, você consegue, né? Então, no filme fala isso, né, da força de vontade e de confiar, né, Damião? Sem dúvida, Tati. E a gente falando em força de vontade, né? É aqui, o que que é, né? É aquela capacidade de conter os nossos impulsos, né? Resistir à tentação. E o filme Milagre Azul mostra isso, né? Fazer o que é certo e bom, né? E aí a hora que você fala também de confiança, né? A fé e a confiança são duas virtudes, né? Que se igualam. Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer. E quem duvida de si, quando os homens conseguem conquistar a confiança em si e nos outros, a vida na Terra se tornará bem mais singela, bem mais fácil de ser vivida. Agora, é o contrário, né? A falta de confiança uns nos outros torna a humanidade o quê? Infeliz. E a gente vê muito no filme, né? Olha, é lindo o convite a você. Você ainda não viu Milagre Azul, com mensagens otimistas que podem ser úteis em tempos desafiadores para todos nós, né? É ali uma história de superação, de solidariedade, de empatia e mais naquilo também que a Tati gosta muito, né? São fatos reais, né? São fatos reais. O Milagre Azul conta a história ali, o que acabou acontecendo, né? A Casa H, que fica no México, um furacão, gente, olha só, um furacão deixou um rastro de destruição, isso em 2014, a instituição precisava de uma reconstrução urgente para abrigar os órfãos que lá estavam, né, Tati? E aí esse trabalho todo, e aí surge, né, uma oportunidade, e aí é o que a gente está trazendo, essa reflexão do quanto é importante isso que a Tati estava dizendo, né? Falando dessa confiança e também de ensinar o que é certo, né, Tati? Exatamente. Quando a gente fala de confiança, né, é confiar no próximo. Acontece que quando a gente não confia nas pessoas, né, quando a gente desconfia de tudo, de todos, as coisas não caminham. Então, o filme também mostra uma parte de confiança. Primeiro, porque surgem pessoas boas no caminho, né? Sempre surgem pessoas boas no caminho, eu sempre falo disso e sempre agradeço as pessoas boas que surgiram no meu caminho, porque no momento em que a gente mais precisa, parece que vem alguém e nos acolhe, né? E acaba trazendo para a gente alguma solução. E isso é muito gostoso, né? Isso é muito bom, essa sensação de saber que, meu, parece que Deus foi lá e colocou um dedinho ali de alguém, né? Eu sempre falo que parece que Deus pegou a pessoa daqui e falou, vem, em vez de vir para cá, vem para cá, né? Fantochinho, vem para cá, fala com ela, né? E às vezes parece que é isso mesmo que acontece. No filme ele fala de confiança, porque eles acabam tendo que ir para um barco de uma pessoa que eles não conhecem. E a pessoa não confia neles. E daí tem um menino novo ali, que ninguém confia. E daí alguém deposita ali uma cartinha de confiança. Fala, não, vamos confiar. Vamos pensar positivo, né? E daí, a partir dessa confiança, as coisas começam a andar. Né? E uma das coisas que o Daniel falou agora é o ensinar que é certo. Porque às vezes a gente pode ensinar o que é errado, que é mais fácil. Mas se a gente sabe um pouquinho só do que é certo, ensina isso que deu certo para você. Ensina isso que pode dar certo para o próximo. E o exemplo é muito importante. Então, para ele, naquele momento da competição, o que vale é o exemplo, porque ele tem essa tentação e ele tem a oportunidade de fazer errado. Ele tem isso. Tem, tá na mão dele, ele tá aqui para você, né? É entregue na mão dele. E a gente vê que a força de vontade dele é maior do que a tentação e ele vai para o que é certo. Porque ele vai falar, e qual o exemplo que eu vou deixar para esses órfãos? Qual o exemplo que eu vou deixar
para esses meninos que estão aqui. Eu prefiro perder, mas eu vou perder fazendo a coisa certa. Né? Então, aí é que vem bom, passou por uma prova. Vocês já sentiram essas coisas de passar por uma prova na vida? Parece que aquilo vem assim e de repente você fala, gente, isso foi uma prova para mim. Acho que todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida, né? Ou se não pensou dessa forma, agora vamos pensar, pensa aí cada um nesse momento, que prova você acha que Deus colocou ali para você e falou, agora vai ter que passar por essa prova. Aí você passa aquela provinha lá, você fala, passei para fase 2, né? Tipo videogame, né? Ganhei do chefão, vou passar para outra fase, né? Essa parte do ganhar do chefão ali, né? A gente passa por isso na vida real, gente. Não é nem só no videogame. E ele tem isso no filme. Então, apesar de ser um filme que você fala, é só uma competição e blá, 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 que é uma história real, tem tudo isso ali envolvido, né, na história. Onde você fala de ser honesto e você fala das provas que a vida te dá. Então, quando a gente fala de espiritismo, que a gente veio para um planeta de provas e expiações, a expiação nós fizemos alguma coisa na vida passada e agora a gente vai ter que passar por algo aqui, porque a gente precisa resgatar isso que a gente fez com alguém, né? Eu prejudiquei alguém, ou eu matei alguém, alguma coisa assim. Isso vem de expiação para cá. Isso você vai ter que passar e acabou. Não dá para a gente questionar e falar, não dá para aliviar esse pedacinho. Não dá para aliviar. Não dá para aliviar. Isso aí não tem acordo. Você fez, é aquela coisa da ação e reação, né? Você fez, agora vamos pagar, queridão, né? Precisa pagar. E as provas são coisinhas que são colocadas para gente, situações que são colocadas para a gente aprender determinadas coisas. Por exemplo, tem pessoas que precisam passar por provas que envolvem a saúde física. Tem pessoas que precisam passar por provas que envolvem a honestidade. Tem pessoas que precisam passar por provas que envolvem relacionamentos. Ai, mas isso tem a ver com a vida passada? Pode ter a ver e pode ser que não, porque o nosso espírito, ele precisa evoluir em várias matérias. Sabe aquela coisa da escola? A gente tem matemática, português, estudos sociais, ciências, química, física, blá, blá, blá. A gente tem várias matérias que a gente precisa evoluir. E a gente precisa evoluir, em primeiro lugar, moralmente. Então, tudo que a gente precisa evoluir moralmente tem a provinha. Olha só que legal, né? E tem gente que precisa muito passar por algumas provas, por exemplo, da questão do dinheiro. Tem pessoas que precisam passar pela prova da miséria ou da riqueza, que são provas, tá, gente? Não é que a pessoa é rica lá porque, merecedor, é prova, tá? A pessoa que tem muito dinheiro é uma prova. A pessoa que não tem também é prova. E a gente que está ali no meio também é prova. Porque a gente também precisa batalhar pelo dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa dar valor e precisa o quê? Ser honesto. Olha só, né? E tudo isso a gente aprendeu num filme de barquinho com crianças órfãs. Não é, Damião? Olha, mas é um filme Milagre Azul. Vale a pena, assista, você vai se emocionar, porque traz reflexões, como a Tati estava dizendo aí para a gente, quando ensinaram o que é certo. Veja, são as opções da vida, tá? A vida nos oferece essa opção. Você pode ensinar para uma criança que aquilo que ela está colocando na boca não está certo e dizer, né, olhando firme para ela, não, ou deixar que a vida conte para ela esse não lá fora de casa. E aí, quando a gente fala de provas de vida, né, tem a questão 712 do Livro dos Espíritos. Com que fim, né, Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? E a resposta é tão simples, né? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo
por meio da tentação. Gente, as boas ações são a melhor prece, por isso os atos valem mais do que as palavras. É aquilo que a Tati fala o tempo todo, né? Para a gente colocar em prática, exercitar, exercitar. Então você pega 600 a pergunta 661 a 712 de O Livro dos Espíritos falando disso, né? Falando dessas provas e tentações. Sabe, aí você, é aquela velha história, né, Tati? Todo mundo vê o lado, mas por que que comigo aparece? Gente, aquilo que a Tati estava dizendo, dependendo das provas que você necessita, e aí a vida é tão linda, é tão bela, né? Eu já passei por algumas situações dessa e vi outros amigos também. Você para e fala, puxa, eu errei aqui, eu deveria melhorar. Aí surge na tua frente um outro desafio muito parecido para que você faça corretamente. Sabe, ainda nessa existência você tem a oportunidade de fazer de forma diferente. A vida oferece isso para a gente, né, Tati? Exatamente. A vida oferece para a gente essas oportunidades de crescimento. E tá aí, não é? Kardec falando para a gente, Livro dos Espíritos, leiam, estudem, pratiquem, pratiquem, porque no Livro dos Espíritos está ali, tem ali a explicação da honestidade, o porquê das provas, o porquê da expiação, tudo que a gente falou aqui baseado em Kardec, tá? Não sou eu que estou falando, é baseado em Kardec. Então, eu quero muito que vocês assistam esse filme. É um filme gostosinho de assistir. A gente fica ali torcendo, ainda mais que foi uma história real, então foi algo que saiu nos jornais ali da época, foi super bacana, e eu acho que a gente precisa trabalhar e trabalhar ajudando também essas instituições, porque são instituições que precisam de muito apoio, né? Não só financeiro, mas assim, muito apoio financeiro, mas não só o financeiro, mas também apoio de divulgação, apoio de solidariedade mesmo, de algumas doações, de algumas atividades que a gente pode oferecer, e que para que esses locais também possam ajudar mais gente, né? É um trabalho muito bonito que eles fazem, as creches, os orfanatos, e que a gente pode auxiliar de alguma forma. Então, incentivo vocês a assistirem o filme, a ajudarem essas instituições que vocês puderem, quando vocês puderem, e que vocês continuem com a gente aqui na próxima sexta-feira, que a gente vai ter outros filmes, outras séries. Mandem para a gente as suas sugestões. E falem pra gente o que vocês acharam aqui desse filme também, né? Clica aqui, dá o seu joinha, segue a gente no canal, compartilha essas novas mensagens com as outras pessoas e a gente vai estar aqui na próxima sexta-feira. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.